Olá, este é o Desafio do IG, programa de debates e temas polêmicos, hoje debatendo a questão da legalização do aborto. Nós temos aqui presentes dois professores, a professora Regina Soares Jurkevix, ela é coordenadora da ONG Católicas pelo Direito de Decidir e professora da Universidade de Guarulhos, e do outro lado o professor Hermes Rodrigues Neri, membro da Regional Sul da Comissão em Defesa da Vida da CNBB. Pela condição dos dois, já imaginamos quais são as posições em relação ao tema aqui em questão. Eu vou, nesse primeiro bloco, começar com a professora Regina e lhe coloco a pergunta geral. Professora, por que a defesa pela legalização do aborto? Então, acho que a primeira coisa que eu gostaria de dizer é que defender a legalização do aborto não significa acreditar que o aborto é uma coisa que as mulheres querem fazer ou que o aborto é uma coisa boa. Eu sempre digo assim, nós não somos favoráveis ao aborto, mas favorável à legalização. Por quê? Pela experiência dos países que legalizaram, a gente sabe que junto com a legalização vem os serviços de saúde, acesso anticonceptivo, educação sexual. Então, tudo o que evita o próprio aborto, e que a tendência na legalização é que o número de abortos diminua. Então, eu digo assim, se a gente é contrária ao aborto, é uma razão a mais para a gente querer legalizá-lo, né? Porque legalizar significa a possibilidade de trabalhar com as clínicas, de eliminar as clínicas clandestinas e de favorecer um bom atendimento de saúde para as mulheres pobres, né? Porque as mulheres que têm dinheiro, elas fazem um aborto. Quer dizer, não é uma questão da gente querer ou não querer, ser contra ou a favor. É um dado de realidade hoje. A gente tem mais de 1 milhão de abortos no Brasil. Esse número se sabe não tão precisamente, mas através das mulheres que entram nos hospitais para ter um serviço de curetagem, né? Então, se essa realidade existe, legalizar, eu acho que é uma responsabilidade social, né? E também tem em conta que a legalização não obriga nenhuma mulher a fazer o aborto, né? Não é algo que está obrigando. Eu acho que nenhuma mulher vai com alegria fazer um aborto. Eu acho que muitas vezes tem significado uma última solução para a vida das mulheres. Eu refaço a mesma pergunta para o professor Hermes, ressaltando que é uma questão extremamente polêmica, que envolve questões éticas, morais, religiosas, políticas, jurídicas e teológicas. O senhor integra a CNBB e aí eu lhe pergunto, faço a mesma pergunta que fiz à professora Regina. Por que ser contrário à legalização do aborto? Porque somos em defesa da vida. Desde a concepção, o ser humano precisa ser protegido, amado, valorizado, respeitado, querido, desde o seu primeiro instante, desde a fecundação. Ali começa a pessoa humana, tá? Ali ela precisa ser protegida, ter a sua dignidade garantida em todas as fases da sua vida. Esse é o pensamento, né, reconhecido não só pela igreja, né, reconhecido por vários setores da sociedade. Eu quero lembrar aqui uma pesquisa importante feita recentemente pelo Datafolha, né, que 82% dos ateus, né, os ateus, a Datafolha pesquisou entre os que se denominam ateus, né, se eram a favor ou contra a legalização do aborto, e 82% dos ateus foram contra a legalização do aborto, porque entendem que é uma questão de respeito à dignidade da pessoa humana. Então não é só uma questão desse ângulo da argumentação religiosa que tem a sua fundamentação, né? Agora, o que eu quero aqui refutar o que a professora Regina colocou, né, é o seguinte: ela falou de 1 milhão de abortos realizados. Bom, o que acontece? Na verdade, a gente vê o seguinte, que o discurso pró-aborto, a gente tem percebido que é um discurso falacioso e um discurso retórico. Tá? Então, veja bem. Ressaltando, discurso pró-aborto, discurso pró-legalização do aborto. Pró-legalização do aborto, né? Diferente. Sim, que de alguma forma, visando a legalização, visa, de alguma forma, fomenta realmente, o pano de fundo é chegar à prática do aborto, é chegar com que a moral
né, que reconhece o direito à vida desde a concepção seja relativizada. Porque a partir do momento que você legaliza, você relativiza e com isso banaliza o valor da vida humana. Então esse é o efeito, a consequência da legalização do ponto de vista assim fundamental nesse aspecto. Agora eu quero dizer aqui à professora o seguinte, costuma-se afirmar que ocorre 1,5 milhão de abortos induzidos no Brasil. Essa afirmação é falsa. E eu tenho aqui dados do SUS, do próprio SUS, que estão publicados no Ministério da Saúde, tá? DataSUS, de que em 2005 foram registrados 1.620 mortes maternas, que englobam vários motivos, e mortes em função de aborto espontâneo, razões médicas e outros, foram apenas 150. Então, o questionamento que a gente faz de cara é o seguinte, de onde que se tirou esse número de 1,5 milhão de abortos, sendo que dados do próprio Ministério da Saúde, que tem aqui o link do site, depois eu posso deixar com você, está apresentando que tivemos 150 casos de aborto espontâneo ou por razões médicas e outros, e as mortes maternas 1.620. Então, por aí a gente percebe o discurso falacioso, retórico, de chavões, tá certo? E que nem sempre as informações são precisas e são correspondentes com a verdade. Posso responder? Pode responder, eu vou deixar a sua resposta para o segundo bloco, então, do programa. Olá, este é o programa Desafio do IG, hoje debatendo o tema da legalização do aborto. Nós, no primeiro bloco, apresentamos duas posições divergentes, a professora Hermes, da CNBB, a professora Regina. Agora, no primeiro bloco, o professor Hermes lançou uma questão polêmica, argumentou que a defesa da legalização do aborto tem argumentos falaciosos e números equivocados. Professora Regina, eu abro o segundo bloco com a sua resposta. Tá. Então, não é difícil demonstrar que esse argumento não é falacioso, porque o que eu falo também é dado de pesquisa. A única coisa é que eu deixei meu material ali dentro. Mas foi feita uma pesquisa de uma pessoa que trabalha com bioética e tem um grande reconhecimento, que é quem coordenou, que é a Débora Diniz, que mostra, e não é de 2005 não, é de agora, é desse ano, e que mostra que a gente tem no Brasil 1 milhão, entre 700 e pouco e 1 milhão de situações de mulheres que têm que fazer curetagem como consequência da tentativa do aborto feito em casa. Por que esse dado não tem uma notificação precisa? Como o aborto não é permitido, não é legal, as mulheres vão aos hospitais alegando o quê? Que caíram, elas não vão dizer que tomaram Citotec, né? Os próprios médicos sabem, muitas vezes falam do uso do misoprostol, que é o que a mulher pode fazer para provocar o aborto em casa e depois vai no hospital para ter o atendimento. Das mulheres que abortam, a gente tem 55% que utilizam o leito hospitalar. Então, quer dizer, a situação é tão grave que esses números só aparecem quando a gente inteligentemente pode deduzir, né? Elas não aparecem em si só. Agora, quando o senhor fala do discurso falacioso e retórico e também da pró-vida, o que eu mais fico pensando hoje em dia, quer dizer, muitos grupos já denominam esse setor, porque é um setor, não é toda a igreja que pensa assim, que tem uma posição pró-morte, praticamente, né? Contra a escolha e pró-morte, porque tá vendo que muitas mulheres estão tendo sequelas, que há um aumento da mortalidade materna, e continua falando da defesa da vida, quando o próprio momento do início da pessoa humana, não da vida, mas da pessoa humana, não consegue ter acordo entre os cientistas, não é isso da concepção, momento da vida humana, não há acordo entre os cientistas, não há acordo entre os teólogos, historicamente não houve acordo. Teólogos reconhecidos como Santo Tomás de Aquino e Santo Agostinho falaram há muitos anos atrás, né, há muitos séculos atrás, de possibilidades de que a vida humana chamada hominização possa começar a partir dos 40 dias ou dos 80 dias. Quer dizer, do ponto de vista histórico, a Igreja
hierarquia da igreja chega a falar de um acordo e de uma compreensão de que a vida humana começaria a partir da concepção em 1860. Do ponto de vista histórico, isso é muito recente, porque a igreja tem 2000 anos, né? Então, e também há, dentro do pensamento cristão, incentivo, estímulo para que se utilize o recurso à consciência em situações delicadas como essa e que e que requerem uma decisão ética. Quer dizer, do mesmo jeito que a posição oficial da igreja coloca argumentos éticos, nós também temos colocado do ponto de vista ético religioso. Não é simplesmente a defesa porque as mulheres querem fazer aborto, não é somente a questão da autonomia das mulheres, mas há questões graves que eu acho que hoje a igreja faz uma coisa muito séria. Ela não permite o uso da camisinha e, ao mesmo tempo, ela é contrária ao aborto. Quer dizer, ela fecha aqui e fecha ali. Então, ela está dando um prejuízo muito grande. O Dr. Drauzio Varela falou uma coisa fundamental no programa Na Moral. Ele dizia, isso é um crime. O que a igreja faz hoje é um crime. É negar uma realidade, porque a gente sabe, além da questão da gravidez indesejada, tem a questão da AIDS. Quer dizer, e dizer que não deve usar camisinha, isso é criminoso. Professor Hermes, a igreja comete um crime? A igreja privilegia, ao defender a manutenção da criminalização do aborto, a proibição da legalização do aborto, ela privilegia a manutenção de um Estado em que atinge mais as mulheres pobres, as mulheres vítimas de violência, as clínicas clandestinas. Como é que o senhor responde a essas críticas? Falando em nome da igreja, primeiramente, tá? Depois pegando outras questões que eu acho relevante ressaltar, o Catecismo da Igreja Católica, que é a referência dos critérios, dos princípios e valores que o católico, que eu é de fato, não que diz sê-lo, tá? Diz o Catecismo, no seu artigo 5º, sobre o 5º mandamento, não matar. Eu, antes de fazer essa observação, eu quero dizer o seguinte, no artigo 2258, né, a vida humana é sagrada porque desde a sua origem, tá, postura a ação criadora de Deus e mantém-se para sempre uma relação especial com o Criador. Mas destaca aqui, ninguém, em nenhuma circunstância, pode reivindicar o direito de dar a morte diretamente a um ser humano inocente. Então nós temos aqui, né, um bebê, uma criança de 10 semanas, tá certo? Onde você, Rodrigo, ver que ele já tem olhar, já tem nariz, já tem boca, o seu coração já pulsa, tá certo? E a grande questão que eu faço em todos os debates que eu me debato é a questão seguinte, quem defenderá este indefeso? Estamos vivendo um holocausto silencioso dentro do ventre materno. Milhares de crianças, de bebês, estão sendo privadas do seu direito à vida, e inclusive as mulheres, porque há crianças mulheres dentro do ventre materno que estão sendo dizimadas, estão sendo torturadas, porque se você assistiu o filme O Grito Silencioso, que está disponibilizado na internet, você vê o que é um aborto, como é feito um aborto e como esse bebê inocente, esta vida humana que precisa ser respeitada, ela está sendo torturada, assassinada no ventre materno. Então, defender, né, o direito à vida, tá? Na verdade, a igreja, quando ela fala sobre o início da vida humana, desde a concepção, ela está validando o dado científico que desde 1869 reconheceu, aí sim, porque os equipamentos da época permitiram de que a vida humana começa desde a fecundação. Santo Tomás de Aquino, no século XIII, não tinha os dados científicos, né, precisos para poder determinar com precisão que no século XIX chegamos a essa precisão. E quando a ciência chegou à precisão do início da vida humana, a igreja validou o posicionamento científico e aí sim passou a defender a vida conforme o dado científico desde a concepção até a morte natural. Agora, eu quero aproveitar aqui também, Rodrigo, só para esclarecer uma outra questão aqui, que é dado falacioso e retórico, como foi colocado aqui, em relação à camisinha, que é um outro tema polêmico. Eu até sugiro que se faça até um debate, um desafio só sobre esse tema, que não é o foco da questão.
Mas eu queria trazer aqui para a professora Regina e também para o professor Drauzio Varela, que esteve lá no programa Na Moral, falando sobre essa questão. Gente, isso é dado científico. A camisinha, o preservativo, não é um instrumento eficaz no combate à AIDS, tá certo? Isso é fato. Eu quero trazer aqui a situação, não, eu quero trazer aqui a informação seguinte. Que coisa, eu coragem de dizer isso. Vou trazer a informação aqui e passo para a professora. Tá? Milhões de espermatozoides são ejaculados em apenas uma relação sexual. Os espermatozoides conseguem atravessar orifícios ou fissuras microscópicas mínimas nos preservativos, camisinhas, com frequência suficiente para causar gravidez e provar que as camisinhas não são um método eficaz de prevenção da gravidez. Se as camisinhas não conseguem impedir os espermatozoides, como é que elas poderiam impedir os vírus, inclusive o HIV, mostrados em escala comparativa acima, tá? Que é o 10 mil vezes menor, né, que a cabeça do espermatozoide. Só para você ter uma ideia. Tá? Isso aqui é dados de uma universidade norte-americana, Johns Hopkins. Somente a cabeça do espermatozoide mede cerca de 3 microns e o vírus HIV mede cerca de 0,1 micron, ou seja, é aproximadamente 10 mil vezes menor do que 1 milímetro. Para encerrar essa questão, eu quero dizer o seguinte, na verdade, né, o que fomenta, né, a difusão da AIDS é a promiscuidade. A distribuição da camisinha, tá certo? Como se quer fazer, como já está se fazendo, é que leva à promiscuidade, e a promiscuidade, sim, a promiscuidade sexual é que cria o ambiente para chegar à questão da disseminação da AIDS. Eu vou pedir para o senhor encerrar, então, a camisinha não é um meio eficaz para o combate à AIDS. Para nós encerrarmos o segundo bloco. Isso é dado científico. Para nós encerrarmos o segundo bloco, eu vou pedir à professora Regina para responder, então, essa crítica, mas sendo breve, então, as suas respostas. Então, dois aspectos que eu quero chamar a atenção. Uma que eu também falo como católica, eu sou batizada e eu acho que falar pela igreja, ou falar pela catolicidade significa ser batizada. E falo em nome também de milhões de mulheres católicas que são as que fazem o aborto, a maioria delas são católicas. Outra que me estranha muito que o senhor chame, como professor, chame um embrião ou um feto de criança. Quer dizer, a gente sabe que no início da concepção a gente tem um embrião, depois a gente tem um feto. Isso é um desenho de um feto, né? E é diferente de uma criança, quer dizer, cientificamente essa abordagem é bastante equivocada. Isso eu gostaria de pedir que o senhor revisasse. Depois, eu acho... Já é um ser humano. Eu acho que a questão da promiscuidade tem muito a ver com um desejo que a igreja tem mostrado de colocar a sua moral sexual como determinante no meio da cultura brasileira e também em outros países da América Latina. Quer dizer, a maioria das mulheres que têm AIDS hoje são mulheres casadas, que acreditavam que estavam protegidas pelo casamento religioso. No entanto, seus maridos trouxeram a AIDS para dentro de casa. Nós não estamos mais na época inicial, onde os grupos de risco, os homossexuais, eram meio que responsabilizados por conta de uma ideia de promiscuidade, né? Por espalhar a epidemia. Né? Promiscuidade a gente encontra entre homos, entre hétero, e encontra muito dentro da igreja. Minha tese de doutorado estudou a violência sexual dos padres dentro da igreja, quer dizer, contra mulheres. Esse é um fato que o próprio Papa tem reconhecido e tem dito que precisa terminar. A igreja está perdendo a sua credibilidade por conta da promiscuidade no seu interior. E por quê? Porque é uma visão estrutural que tem medo da sexualidade, que vê a sexualidade como sexo, como pecado, como algo que deve ser reprimido. Eu gostaria de refutar esses argumentos. Vamos encerrar então o segundo bloco. No próximo bloco, então, os dois convidados estarão em xeque, um fazendo perguntas para o outro. Olá, este é o programa Desafio do IG, debatendo o tema da legalização do aborto. Neste terceiro bloco, os dois convidados estarão em xeque, neste momento, fazendo perguntas um para o outro. Abro o terceiro bloco, então, com o professor Hermes. Sua pergunta para a professora Regina, por favor. Tivemos agora recentemente o programa Na Moral, inclusive, que a professora participou, onde foi dito que grupos religiosos estão debatendo a questão do aborto. Então eu faço uma ressalva, não são nesta mesa grupos religiosos que estão debatendo. Nós estamos aqui representando
a igreja, através de sua instituição CNBB, Regional Sul 1, e a professora Regina está representando uma entidade da sociedade civil que se diz católica. A ONG Católicas pelo Direito de Decidir. Que se diz católica, tá? Utiliza o nome católicas para confundir os católicos, utilizando católicas pelo direito de decidir. E veja bem, não é eu que estou, então eu vou fazer, não é eu que estou dizendo isso. Gostaria de ouvir a pergunta. Eu trouxe aqui um documento da Conferência Episcopal Norte-Americana, tá? Vou deixar para você, Rodrigo. Sua pergunta, onde diz o seguinte, que eu quero que ela responda o que a Conferência Episcopal Norte-Americana disse sobre católicas pelo direito de decidir. Se trata de uma entidade feminista constituída no Brasil em 93 e que atua em articulação e rede com vários parceiros no Brasil e no mundo, em particular com uma organização norte-americana. E mais, o grupo tem defendido publicamente o aborto e distorcido o ensinamento católico sobre o respeito e a proteção devidos à vida do nascituro indefeso. E mais, tá? Diz que o grupo não é uma organização católica e não fala pela Igreja Católica. Documento que a própria CNBB do Brasil já manifestou em 2008 e a Conferência Episcopal Norte-Americana. Então, eu queria que a professora dissesse o seguinte, como que vocês, tá? Um posicionamento explícito da Conferência Episcopal Norte-Americana e da CNBB, tá? Dizendo que vocês não falam pela Igreja Católica, vocês continuam se utilizando do nome católicas, tá certo? Sendo que o que é defendido é contrariamente aos princípios e critérios que estão no Catecismo da Igreja Católica. Porque uma coisa é dizer que é católica, uma coisa é dizer que é católica, outra é que eu é de fato. Então eu gostaria de saber a sua posição a respeito. Bom, então, eu diria assim, em primeiro lugar, Jesus Cristo também não se dizia cristão, o cristianismo não tinha acontecido, começou com ele, e não se dizia judeu tampouco. Não se dizia judeu, não se dizia representante da posição oficial dos judeus, né? E foi por aí que começou a inquietação. Nós nunca nos dissemos representantes da posição oficial da igreja, ao contrário, a gente sempre deixa claro. Quer dizer, eu trabalhei muitos anos na pastoral social, eu conheço bispos, visitamos Dom Paulo, ele sabia de nosso trabalho. Quer dizer, a gente conheceu uma igreja que tinha uma outra modalidade, que era muito mais focada nas questões de justiça social, e foi dessa igreja que nós viemos, mulheres e alguns homens também, e que hoje se sentem muito mal num outro lugar de igreja, mas não deixamos de ser católicas, ninguém pode tirar isso. Nós somos sim católicas, em primeiro lugar. Quando eu falo de Jesus Cristo, eu quero dizer assim, olha, as transformações acontecem pela margem, acontecem de fora para dentro. Quer dizer, quem está ali, dentro da estrutura eclesial, não pode falar. Não pode, porque é mandado embora, porque é calado, tem que sair do Brasil, como a teóloga Ivone Gebara, como foi anteriormente Leonardo Boff, né? Quer dizer, condenado ao silêncio. Mas a senhora não se sente desconfortável de se apresentar como católica quando, por exemplo, quando houve críticas dessa forma, ou quando, não, por exemplo, o Concílio não, porque para mim o grande... Há uma o Concílio Vaticano II, por exemplo, que considera o aborto um crime abominável, era essa a expressão do Concílio Vaticano II, a reunião dos bispos na década de 60. Não. Como é que a senhora lida com a Igreja Católica nesse sentido? Sabe por que eu não me sinto? Porque eu tenho claramente, falando do Concílio Vaticano II, a noção de que igreja é o povo de Deus. Igreja não dá para ser aquele monte de homens e bispos, padres que a gente vê no Vaticano quando há a eleição do Papa. Quer dizer, igreja é o povo de Deus, para que a igreja existe? E nós somos parte do povo de Deus. E existem uma série de mulheres que estão sofrendo as consequências de uma situação grave, né? O fruto de gravidez, muitas vezes, que vem de estupro, feito por homens, né? E quem paga depois são as mulheres, situações de violência que é incabível. Quer dizer, eu não sei como a igreja oficial tem coragem de dizer que mesmo num caso de violência, eu lembrei outro dia, houve um caso de violência sexual no Recife, em que uma menina de 9 ou 11 anos foi estuprada pelo padrasto, ficou grávida de 2 gêmeos, né, uma gravidez de gêmeos, foi fazer o aborto, permitido por lei, porque era um caso de violência, e o que aconteceu? O bispo de lá, naquela ocasião, isso faz uns 2, 3 anos, excomungou a equipe médica, né?
excomungou a equipe médica. Quer dizer, é um mínimo de misericórdia, se não for pela noção de direito, pelo menos pela noção de compaixão. Me permite, quer dizer, esse argumento senhora, da igreja a senhora é muito quer aproveitar grosseiro. e, continuando o formato do bloco, fazer uma pergunta para a professora? Quero sim. Eu gostaria de saber por que, e eu vou fazer pergunta mesmo, não vou discursar. Eu gostaria de saber por que a igreja, né, nas últimas décadas, tem ficado tão preocupada com os movimentos de emancipação das mulheres, dos homossexuais, dos setores que eram tidos à margem da sociedade e que hoje têm conseguido espaço. A igreja oficial tem tido um discurso tão marcado e tão direcionado às questões ligadas à sexualidade. Por que a igreja não volta, a igreja oficial, não volta a se preocupar com a miséria social, com as injustiças, com questões que ela teve e se preocupou tão fortemente no desenvolvimento da teologia da libertação? A gente vive na América Latina, um lugar pobre, tem muita coisa para fazer, não ficar cuidando da sexualidade das mulheres e dos gays. O Ratzinger, vou citar o Ratzinger no livro Sal da Terra, ele fala: a igreja luta pelo ser humano. A grande luta pela igreja é pela pessoa humana em sua forma integral. Violência contra a mulher é distribuição de medicamentos abortivos danosos à saúde da mulher. Essa é uma questão que tem que ser refletida. E uma outra questão que eu quero levantar aqui, dentro desse raciocínio, é que, respondendo pelo próprio Evangelho, já que a senhora citou Jesus Cristo, pelos frutos conhecereis a árvore. Quais foram os frutos de todo esse processo de 30 anos para cá? Olha para a sociedade, veja o que está acontecendo. Violência crescente, famílias destruídas, o holocausto silencioso do aborto ocorrendo por aí afora e etc. Mas eu quero só fazer uma última observação em relação a essa colocação, que na sua tese sobre abuso sexual, né, de mulheres contra mulheres por padres no Brasil, que é o seu tema da sua tese, a senhora mesmo traz uma resposta a essa questão. A senhora mesmo traz uma resposta interessante para a reflexão. Porque nessa tese, a senhora colocou o seguinte: a senhora não traz o nome das denunciadas, das denunciantes, tá, para preservar a questão do sigilo, tudo entendo, compreendemos essa questão, mas traz o nome dos denunciados. Não, dos isso padres, não é verdade. Dos padres Leandro. Isso não é verdade. Leandro é um nome fictício. Então, ótimo, não tem problema. O que eu quero me referir é que a senhora citou o Padre Leandro, ok, mesmo que não seja existe o Padre Leandro. Ótimo, maravilha, mas o que eu quero focar aqui agora é o seguinte: na questão do perfil do Padre Leandro que a senhora trouxe, do perfil fictício, mas ali estão informações de que ele, né, vulnerava aquela situação. E quero deixar bem claro, né, que é preciso punir, sim, aquele que dá o contra-testemunho nesse campo. A mulher tem que ser respeitada, somos contra a violência de todas as formas contra a mulher, inclusive a sexual, que é abominável. Mas no perfil que a senhora me faz do fictício Padre Leandro da sua tese, a senhora dá a resposta para isso. E no outro também, era um padre que seguia a linha progressista da igreja. Portanto, eu quero dizer o seguinte: há hoje dentro da Igreja Católica, tá, uma infiltração gramsciana no processo tático de tomada de posição de um progressismo, de um esquerdismo, que vem da teologia da libertação, que vem desses movimentos que a senhora agora há pouco fez apologia, e que está criando uma situação vulnerável a essas questões que a senhora mesmo suscita na tese. O senhor está querendo associar os padres progressistas oriundos da teologia da libertação a crimes sexuais dentro da igreja? A tese que a professora traz na sua tese, é ela mesma que diz na sua tese, eu peço que você leia, ela descreve como os padres, os exemplos que ela traz são de padres que cometeram abusos sexuais da linha progressista e esquerdista dentro da igreja. Foi ela mesma que traz essa informação. E eu faço um desafio, que me traga um padre da linha tradicionalista. Que me traga um padre, tá certo, que realmente tenha como referência os critérios e valores do catecismo da Igreja Católica como sacerdote católico, de fato, que eu é de fato, para que a gente possa realmente analisar essa questão. A grande influência que a própria professora traz na tese dela é de que essa perversidade que nós estamos vivendo nesse campo, essa vulnerabilidade, trouxe como exemplo padres da linha progressista. O senhor está então fazendo, nós precisamos, o senhor está cometendo nós precisamos prestar bem atenção no seguinte:
Se ela se diz católica, uma coisa é fácil se dizer católico, a outra é o ser de fato. E aí eu me dirijo aos internautas do Portal IG, aqueles que são de fato, já que estamos fazendo um debate entre... Os fariseus também diziam isso. Já que estamos fazendo um debate de enquanto católico. Tá? Em relação às demais denominações religiosas, todas elas a gente tem o devido respeito, evidentemente, mas enquanto fiel católico, tá? É preciso salientar essa questão. Pelos frutos conhecereis a árvore. É só ver os frutos dessa infiltração, desse processo de esquerdismo, de progressismo dentro da igreja, para ver os resultados que estão apresentados. Pensando não só como religião, porque não é uma questão apenas religiosa. Entre um crime que o senhor considera da legalização do aborto e outras formas de crime, como violência sexual, como abandono de crianças, como situação de pobreza, miséria e abandono por parte de algumas mulheres que acabam sendo obrigadas a abortar, qual dos dois crimes optar? O direito à vida deve ser integral, desde o primeiro, e principalmente aquele que eu disse, aquele que é o mais fragilizado. O mais fragilizado merece maior atenção. Este bebê, dentro do ventre materno, com 10 semanas, é o que requer maior acolhida, maior cuidado, maior amparo e maior amor. Então, em relação ao direito à vida, isso é do direito, né, esse sim é o verdadeiro direito humano, porque o primeiro e o principal de todos os direitos humanos é o direito à vida. Se nós negarmos o direito à vida ao bebê que está no ventre materno, nós estaremos criando condições futuras para negar o direito à vida a outras categorias da sociedade. E é isso que a igreja vem em defesa da vida na sua integralidade. Eu vou lhe dar 30 segundos para nós encerrarmos então o programa e a senhora comentar as palavras finais aqui do professor. Então, primeiro, essa insistência de dizer eu falo pelo catolicismo, eu sou católico, eu volto a dizer... A senhora é católica? Que eu sou católica. A senhora é católica? Não, eu acho que a gente está nos 30 segundos. Mas a senhora se diz católica? Por favor. Essa é a primeira coisa, né? Católica, eu sou católica, eu também defendo a vida humana, defendo a vida das pessoas e defendo também a vida das mulheres. Não sou favorável ao aborto em si, mas sou favorável à legalização do aborto, né? E acho que essa virada que o senhor tentou dar para a questão da teologia da libertação, eu não vim aqui para defender a teologia da libertação. A moral sexual, ela perniciosa da Igreja Católica, ela atinge os padres, sejam de uma posição de direita, sejam de uma posição de esquerda. Não é isso que faz. E me estranha muito que o senhor tente avaliar, analisar a situação do mundo a partir de um dado tão pontual, que é um dado do desenvolvimento religioso. A gente tem questões econômicas, sociais, políticas. Como que só vai olhar o campo religioso e dizer, olha como está o mundo, olha como estão as famílias? Quer dizer, se eu não olhar desemprego, se eu não olhar uma série de outras situações, é impossível fazer uma análise séria. E eu só queria dizer, finalizando, assim, que a sociedade, que já tem debatido muito mais o tema do aborto, continue debatendo, não como um tabu, e entenda que ninguém está querendo matar ninguém. O que se quer é poder viver de uma forma mais saudável, eliminar os abortos feitos nas clínicas clandestinas e permitir que as mulheres tenham acesso à saúde pública, tenham acesso e dignidade no seu tratamento enquanto pessoas humanas. Perfeito. É isso. Bom, eu queria agradecer a presença dos dois, Obrigada. professora Regina, professor Hermes, debate acalorado sobre a legalização do aborto dentro do programa Desafio. Acompanhe o programa semanalmente aqui no IG. Tá bom? Muito obrigado.